Estamos no ar, sejam todas e todos bem-vindos ao Correio Cast, o nosso 9º episódio do podcast de debates e entrevistas do Correio da Cidadania. Eu sou Rafael Sanz, editor do jornal, e desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo que nos acompanha por aqui, em qualquer tempo e espaço. Hoje vamos receber o Nuno Nunes, um velho conhecido aqui do nosso jornal, para uma conversa a respeito do PL 191, que dispõe da mineração em terras indígenas e que entrou em caráter de urgência na Câmara na última quarta-feira e deve ser votado em breve. Mas antes de começar, precisamos dar aqui alguns recados aos nossos ouvintes e internautas. O Correio Cast está na Anchor, no Spotify, no Breaker, no Google Podcasts, na Rádio Public, no Pocket Casts, no Castbox, no Overcast e Apple Podcasts. Independente de onde você esteja nos escutando, segue a gente por aí e ativa o notificador para receber aí os nossos novos episódios. E se você não conhece o nosso trabalho, acesse www.correiocidadania.com.br, sem o da, correiocidadania.com.br, e conheça o nosso jornal, que vem desde 1996, trazendo informação e análises de qualidade, sempre a serviço do desenvolvimento político, social, cultural, econômico e ambiental do nosso povo. E se você gostar desse podcast e do nosso jornal, entre em www.apoia.se/Correio da Cidadania, e aí sim, completo, Correio da Cidadania, e conheça também a nossa rede de apoio. Por lá você terá acesso a um texto que conta a história do jornal, além de informações sobre o nosso momento atual e projetos para o futuro. Faça uma assinatura mensal no valor que puder e ajude a manter esse trabalho. Não recebemos de políticos, governos, empresários ou aplicadores financeiros. O que nos sustenta é o apoio dos nossos leitores e sem esse apoio, em algum momento esse trabalho pode se encerrar. Não se esqueça também de seguir o Correio da Cidadania no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. É só buscar por Correio da Cidadania em cada uma dessas redes sociais que você vai nos encontrar. E entrando também em qualquer artigo no nosso site, você ainda vai encontrar as nossas newsletters, onde poderá receber em primeira mão todos os nossos artigos, entrevistas, colunas e reportagens, E tem 3 opções, por e-mail, WhatsApp e Telegram. Se inscreve em uma lá, e até porque esse apoio em forma de audiência também é muito importante para o meio de comunicação independente como o nosso, que busca sobreviver entre as grandes empresas do jornalismo burguês de um lado e as grandes milícias digitais fascistas de outro. Não é fácil e sem o seu apoio será impossível. Então vamos lá ao que interessa, E para começar aqui o nosso episódio propriamente dito, gostaria de chamar para conversa aqui o Nuno, E então, Nuno, muito obrigado aí por você estar conversando aqui conosco e, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Oi, Rafael, prazer em estar aqui no Correio da Cidadania falando com vocês. A situação a gente vem acompanhando aí dos povos indígenas com as políticas indigenistas do Brasil e no mundo, com o canal Observatório Indigenista, que toda semana faz uma análise com indigenistas, especialistas, também alguns indígenas que participam com a gente. E aí eu faço parte do Observatório Indigenista. Também faço doutorado em Planejamento Territorial na Universidade do Estado de Santa Catarina e sigo aí trabalhando também, pesquisando com povos indígenas desde 2000. Então tenho uma boa história para contar. Sim, inclusive a gente publicou uma entrevista com o Nuno em outubro sobre a questão do marco temporal, não apenas ali o quente do momento, do julgamento que acabou sendo adiado, e que a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas também o Nuno passou aí um excelente histórico, da onde vem essa tese do marco temporal, e de toda a narrativa ideológica em cima disso e quais interesses estão, movendo essa questão. Mas, voltando aqui ao tema desse episódio, o PL 191 foi assinado pelo Bolsonaro em 2020, e tinha o objetivo de regulamentar a mineração
e a geração de energia elétrica em terras indígenas, mas acabou engavetado com a chegada da pandemia do novo coronavírus. Naquela ocasião, já se dizia nos círculos do governo, em especial o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que deveriam se aproveitar da situação de pandemia para passar a boiada. E a partir daí, a gente viu muita desregulamentação ambiental, dificultando a fiscalização ambiental e fundiária, o que resultou em recordes de queimadas nos últimos anos em todos os biomas do país, entre outros efeitos. Com o começo da guerra da Ucrânia nesse ano, o abastecimento de insumos para a produção de fertilizantes ficou ameaçado, pois em sua maioria é de procedência russa, o abastecimento aqui no Brasil. O que serviu como pretexto, mais uma vez, dessa vez, da boca direta do presidente da República, como um pretexto para mais uma rodada de passagem de boiada. Dessa vez, em relação a esse projeto de lei e a mineração em terras indígenas, entre outras atividades extrativas. Nesse contexto que na última quarta-feira a Câmara aprovou a urgência para a votação do projeto. Então, agora eu pergunto ao Nuno, levando em consideração que somente em terras Yanomami já temos aí 20 mil garimpeiros atuando e 2.430 hectares de floresta destruídos pelo garimpo, que geraram inclusive surtos de malária, de contaminação por mercúrio e desnutrição infantil, segundo dados da Fiocruz, e do podcast O Assunto, da Renata Lopretti. Podemos dizer, Nuno, que esse projeto busca legalizar práticas já recorrentes? O que está em jogo, e quais os interesses em cima da mineração em terras indígenas? Os interesses são dos velhos mandatários no país, que a gente consegue ter uma memória fácil de acessar quando a gente fala no conceito de coronelismo, os coronéis. E quem são os coronéis? São os proprietários de terras do país que foram criados, como um outro conceito que chama estamento, lá na época, no período do Império Português, depois do Império do Brasil, quando se fingiu a independência, e nos idos de 1800. E aí o estamento é quando alguns grandes territórios de terra foram passados para a mão de algumas pessoas, como presidentes de província, à época das capitanias hereditárias, Então mudou o sistema de capitania hereditária para província, depois para estado, e as famílias seguem com os títulos de propriedade, usando esses títulos de forma como foi dado no início, praticamente doada, pelo ocupante. E por que a gente pensa assim, doado pelo ocupante? Porque teve uma ocupação, por estrangeiros, na época os portugueses, espanhóis, e os portugueses no litoral do Brasil, os espanhóis mais ao interior, e conforme aquela linha do Tratado de Tordesilhas, E aí essas famílias elas vão se mantendo como proprietário dessas terras, usando a revelia dos direitos dos povos indígenas que existem desde 1600, já constituídos, já legalizados, que devia se respeitar o aldeamento onde estivessem os indígenas e, primeiro passo, fazer uma delimitação do usufruto desse local, desse território ocupado e usufruído, pelas comunidades indígenas. Em segundo passo, onde não tivesse indígenas, seria as terras devolutas, que é onde eles não tivessem a ocupação. E essas terras, então, elas poderiam ser destinadas à colonização. E à medida que fosse doadas, entregues, vendidas essas áreas de colonização, e elas fossem se expandindo ali no seu interior com mais ocupação, mais famílias que comprassem as terras ou recebessem de alguma forma de incentivos do governo, aí se tornaria então vilas e depois disso municípios.
Então essa praticamente é a história do Brasil. Alguns lugares, eles, né, no Brasil, desconsideraram completamente a presença indígena e pegaram, né, esses territórios e já colocaram direto para o segundo passo de colonização, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que mais que a gente tem de ocupação portuguesa, segundo o Tratado de Tordesilhas? Pernambuco, São Paulo, né? Então a gente está falando desses alguns lugares que é, na realidade, o Brasil inteiro, né? Mas, depois da Lei de Terras de 1850, né, que passou então a responsabilidade do imperador centralizado, né, no Rio de Janeiro, de delegar os documentos, as matrículas de terras para essas colonizações, foi repassado para os então presidentes de província, né? E aí então se eximiu a responsabilidade federal, que a gente chama hoje, para os estados e para os coronéis. Então esses coronéis começaram a pegar essas terras e expulsar os indígenas de onde estavam. Por exemplo, a gente tem a guerra contra os botocudos, que foi decretada, né, pelo imperador à época, para afastar os indígenas de suas terras. E o afastar, que é, né, jogar ali bugreiros, como chamavam, milícias, né, contratadas pelos estados, para mandar essas pessoas embora das suas terras tradicionais para outros lugares ou simplesmente extingui-los, né, matá-los. E muitas dessas armas que a gente discute hoje, arma química, arma biológica, né, foi usada nesse período, né, como doenças, varíola, gripe, doenças simples, né? Hoje elas eram, não tinha imunidade, né? Os povos indígenas não tinham imunidade para essas doenças e muitos morreram e não tiveram sua indenização pelos mortos, não tiveram a sua indenização pelas terras roubadas e nem o direito de ter pelo menos aqueles pedaços que chamava aldeamento constituído, né? Devolvido a eles, né? E aí isso se manteve na Constituição de 1988, no artigo 231, onde se reconhece a organização social dos povos indígenas com cacique, lideranças e tudo mais, conforme cada povo se organiza, né? Também a sua língua, suas tradições, e manda a União demarcar e proteger esse espaço, e ele dá o direito de usufruto aos povos indígenas, como um direito originário. E o que é esse direito originário? É um direito indiscutível, porque uma vez comprovada a ocupação tradicional, né, ou seja, que aquele povo sempre viveu ali e não é não sendo um povo que saiu da Europa, por exemplo, né, com uma colonização polonesa da Europa que veio para cá, e lá na Polônia eles sempre moraram lá e são indígenas, portanto, da Polônia, e aí aqui eles se reconhecerem como indígenas, né? Não, a Constituição é bem rígida quanto a isso, são os indígenas ameríndios, né? Então a gente está falando de povos que sempre viveram aqui nesse território, no Brasil, e têm o seu direito garantido, constituído, há alguns séculos, e não foi reconhecido. E o que acontece hoje? O avanço do capitalismo, né, dando nome ao que é, né? O capitalismo não é uma coisa complicada para a gente entender, e também não é um conceito assim que a gente abomina, né, de complexo, né, isso aí é marxismo, aquela discussão toda de esquerda. Não, o capitalismo ele é muito bem organizado por esses coronéis, né, eles que se interessam, né, a avançar com o capitalismo. Por quê? Capitas, né, do latim é cabeça, né? Corona, né, o coronel, ele é a veia coronária, né, que aonde passa o sangue direto para a cabeça, né? Então, se a gente pensar na linguagem da onde vem a etimologia desses conceitos como uma linguagem do próprio corpo, a gente vê que tem a cabeça, né, que quem é que está na cabeça? Quem tem mais dinheiro. E o que circula pelas veias coronárias, né? É o dinheiro. Então o dinheiro está toda hora circulando por esses territórios de coronéis para chegar à cabeça, que hoje a gente sabe que os indígenas também sabem que não precisa mais falar de brancos, mas sim de bancos, né? São os bancos que mandam, porque todos
os investimentos, eles são gerenciados por bancos, né? Sempre tem uma propaganda na televisão dizendo, fale com o gerente, veja o nosso aplicativo, que lá tem uma boa dica para você investir o seu dinheiro, né? Então o banco está toda hora dizendo assim, olha, é melhor investir aqui, melhor investir ali. E com a possibilidade do Brasil de não ser um território que fica na região do Ártico, né, ou do Antártico, uma região fria, mas sim uma região de extenso espaço territorial próximo ao Equador e em área subtropical, né? Para a gente entender isso que eu estou dizendo que o Brasil é gordinho na barriga, né? E aí ele é fininho mais ao sul, né? Onde não pega tanto sol. Na barriga onde pega bastante sol ele é mais gordinho e lá em cima na Amazônia ele é gigantesco, né? Então a gente tem aí a região sul mais delgadinha, mais fininha. Centro-Oeste se unifica ali com o Mato Grosso do Sul, qual outro estado ali me lembra aí? Goiás, Tocantins, né? E Bahia. Então tem essa extensão que vai do Chaco, né? Do centro da América do Sul até o litoral atlântico, né? E aí a Amazônia mesmo, ela vai quase do pé dos Andes até o litoral atlântico, né? Cobrindo uma boa parte de terra que recebe muita energia solar, de graça. E essa energia solar, ela é acompanhada das chuvas, né? Então se a gente fosse pensar o que daria nesse território, o que poderia ser explorado nesse território economicamente pelos bancos, né, e pelos investidores, eles falam assim, olha, lá tem sol à vontade e tem água à vontade de chuva. Então se a gente for plantar o que der, o que for nesses locais, a gente não precisa pagar irrigação e também não precisa pagar pela energia solar que as plantas necessitam. Então são duas coisas que para o investidor capitalista é garantido, nunca vai faltar. Então é um investimento de baixo risco, né? E aí com esses investimentos de baixo risco em períodos de crise econômica, como aconteceu a partir de 1972, 73, com a crise do petróleo e lá nos Estados Unidos, quando mudou o padrão ouro, né, para o padrão petróleo, com petrodólar, né? Depois, em 2008, quando também mudou de novo o padrão, né, do dólar do petróleo para a logística, né, que aí, em vez de garantir ali o lastro do dólar em ouro, como era antigamente, mudou para o petróleo e depois mudou assim, não, quem que manda na logística do petróleo, né? São as grandes empresas de navegação, então elas têm que garantir que o petróleo chegue, né? Que a gasolina, o óleo diesel, que todos os que saem dos produtos do petróleo, eles cheguem nos lugares. Então, a gente está vivendo desde 2008 uma economia baseada na indústria da guerra, né? Porque quem garante a logística, quem garante que um navio vai sair de um lugar até outro? São as armas. E agora o que a gente está vivendo é a crise da indústria da guerra, né? Com podemos chamar do levante, né? Da indignação de uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, que é a Rússia, que está tentando colocar o seu gás natural para acesso para venda, né, na Europa via um gasoduto. E aí então no Brasil também, na sua indústria do agronegócio, importa, né, o potássio, né, da Rússia e também outros produtos. E aí com essa crise, com esse levante da Rússia dizendo basta, né, não vão mais atrapalhar os nossos negócios, porque também são capitalistas, né, não são comunistas nem socialistas, um dia foram talvez, tem uma discussão sobre isso, mas são banqueiros, né, investidores, que também investem no Brasil, né, no agronegócio. Então os povos indígenas estão com o direito escrito, constituído e ninguém respeita. Mais uma vez, né, com esse direito, porque se a gente pensar em 1750, o que aconteceu na Guerra Guaranítica, contra o povo Guarani aqui do sul do Brasil, e do Paraguai e da Argentina, né, o que aconteceu? Tinha o direito constituído de um território que foi ocupado pelos espanhóis, mas tinha ali o acordo, né, com o povo Guarani. O povo Guarani estava se organizando, né, como uma província, né, do Império Espanhol, né,
completamente tranquilo, fazendo inclusive mineração de ferro, produzindo equipamentos, produzindo instrumentos musicais, produzindo alimentos, né? E mandando para a sede do Império, que era a Espanha, e também vendendo para outros lugares. Só que esse direito, esse acordo, ele foi desrespeitado quando mudou o imperador da Espanha, que morreu e o filho dele assumiu, mas já era um acordo que tinha com outros países e eles queriam fazer uma nova negociação, que era o caso de Portugal. Portugal queria abocanhar um pedaço dessa riqueza toda, né? Riqueza mineral, riqueza produtiva, né? E aí então eles decretaram a guerra contra os Guarani sempre até o fim, reivindicando o seu direito constituído, né? Que era, enfim, o tratado, né? Que eles tinham assinado. E aí a gente tem essa experiência em 1750, que quase foi aniquilado ali o povo Guarani à época, né? Mas eles fugiram, né? Foram mais para outros lugares no interior. E muitos deles, sobreviventes, são nossos ancestrais, né? Os meus avós, por exemplo, são Guarani, né? E falavam uma parte da língua, falavam ali algumas que a gente chama de rezas, né? E aí eles se constituíram como famílias com quem também eram perseguidos aqui no Brasil, que era o povo judeu, que vivia aqui fazendo comércio, fazendo transporte de produtos, né? E aí então os judeus têm muita relação desde aquela época, porque eles eram perseguidos na Europa, foram expulsos de lá e vieram para cá, então esses dois perseguidos conseguiram se juntar. E o que a gente tem hoje no Brasil é essa que chama miscigenação. Porém, a gente dá muito valor para uma delas, né? Que é a parte europeia. E a parte indígena a gente só fala assim, nossa, esse aqui tem um olho né, mais puxado, né? Aquele primo lá tem né, uma forma, né, do corpo mais diferente do europeu, e ninguém sabe dizer se é Guarani, se é Choclen, se é Carapó, se é... porque isso foi acobertado pela história, isso foi extinto, né? E aí então a gente tem esse triste histórico no nosso país, também em alguns outros países, mas, por exemplo, não tem na Bolívia. A Bolívia, ela garante, lá agora com a nova Constituição, o direito, né, das pessoas indígenas às suas terras, né, à sua língua. Então, eles constituíram um Estado plurinacional, né? E o Brasil é um Estado pluricultural. Se admite aqui as várias culturas, depois de 1988, mas não se admite reconhecê-los como nações, né? Por isso que as terras indígenas, elas continuam sendo do Estado, elas são da União. Os indígenas só têm usufruto exclusivo. E na Constituição Federal de 88, na Constituinte, o acordo para esse reconhecimento, né, desse direito ao usufruto exclusivo da terra foi de que, quando chegasse um momento, caso precisasse, o Brasil não tivesse de onde tirar energia ou minérios, aí ia se fazer uma regulamentação, uma lei, portanto, que ia dizer como que deveria ser feito, né, quais os procedimentos para acessar, caso tivesse alguma dessas riquezas essenciais para o Brasil, em momento em que o Brasil tivesse que defender o seu território por algum ataque, né, estrangeiro, e estivesse esse material em terra indígena. E aí o nosso presidente atual, Bolsonaro, eleito em 2018, né, junto com os militares, né, que a gente sabe quem são, o general Heleno, Vilas Boas, o general Mourão, que é vice-presidente, né, os generais que saíram da caserna, que é a casinha onde eles deveriam permanecer para entrar na política, né, eles já entraram com o objetivo de expandir, né, o negócio de onde circula o capitalismo do Brasil para unidades de conservação e terras indígenas. Por quê? Rafael, se a gente pensar naqueles coronéis que eu comecei falando, quem são hoje os descendentes daqueles coronéis? São justamente aqueles que ingressaram, né, como seus avós, seus bisavós, né, que eram os coronéis, e chamavam de coronéis porque faziam parte das forças em armas, né, que não tinha ainda
o exército brasileiro naquela época, né? Mas eles faziam parte de, como a gente fala hoje, milícias locais, milícias da província, né? Então eles tinham os títulos. E os filhos, netos, bisnetos, seguiram a carreira, né? Ingressando nos estudos militares, ingressando nos quartéis, ingressando... E aí se a gente pergunta, existe algum alto comando ali, né? Que seja negro, afrodescendente, né? Preto, né? A gente tem ali uma maioria de descendentes de coronéis que estão no poder, inclusive hoje como ministros, como, né, ministro do Bolsonaro, então, que são do sul do país, que são do Rio Grande do Sul, né, que são, o Mourão mesmo é de Porto Alegre, o pai dele é de Humaitá, lá no Amazonas, mas a mãe é de Porto Alegre. Então tem toda essa estrutura militarizada, em armas, organizadíssima, esperando a janela de oportunidades, como eles falam. E o que é a janela de oportunidades? É um momento onde o Brasil pudesse reivindicar aquele acordo de que estamos em guerra, vamos ter que usar os minérios que estão em áreas protegidas, unidade de conservação, terra indígena e tal. E o Bolsonaro, como um porta-voz desse partido militar clandestino, porque nunca se anunciou como um partido militar, que a gente poderia comparar assim como uma ditadura, né? Que não é uma ditadura como a gente teve de 64 a 85, mas a gente gosta de inventar nomes, então a gente chama de criptoditadura. É uma ditadura criptografada, ela está ali, só que ela não mostra a cara, né? Ela está ali rodando no sistema, só que por trás dele, né? Tem um antropólogo chamado Piero Lerner, que ele cunhou a metáfora quando a gente faz reinicia o Windows, né? Aí ele reinicia em modo de segurança. Então o Brasil, segundo o Piero Lerner, professor da UFSCar, antropólogo, que estudou, né, a antropologia militar, ele fala que o Brasil vive um estado, né, em modo de segurança, com uma ocupação militarizada em todos os seus cantos. A FUNAI não é diferente, a FUNAI possui como presidente um delegado da Polícia Federal. E aí então, nesse contexto, nesse quadro, né, nesse período que a gente consegue analisar, a gente vê que a fala do presidente Bolsonaro de que com a crise da Rússia com a Ucrânia, a Rússia que exporta potássio para o Brasil usar no seu agronegócio, né, que estamos ameaçados. Então, como se tivesse ameaçado a soberania nacional. E agora, então, uma forma de sair desse problema é justamente explorar o minério potássio em terras indígenas. E a gente teve alguns canais de notícias com alguns bons jornalistas, como tu, Rafael, e alguns colegas, que foram investigar se existia realmente reserva de potássio em terras indígenas. E não há. Não há a obrigatoriedade de declarar que é necessário, porque as reservas de potássio estão fora de terra indígena. E de 11%, 12%, que estaria lá na região do Rio Amazonas, entre Manaus e Alter do Chão, ali naquela região que é o Caribe brasileiro, né? Que ali estaria uma reserva de potássio que poderia ser explorada. E ali é território Mura e território Sateré-Maué, o povo do Guaraná. Que já teve, inclusive, né, o Guaraná roubado, né, pela Antártida, a empresa, né? Sim. E de refrigerantes. E aí com esse contexto a gente olha e fala assim, o que esses caras estão querendo agora com esse argumento de que é necessário explorar para salvar a produção do agronegócio do Brasil e matar a fome do mundo, como ele diz, né? Que ele argumenta que o Brasil alimenta, né, mais da metade do planeta, mas não, a gente planta soja e quem nos alimenta são agricultores familiares, né, que na sua maioria, inclusive, é constituído pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né, odiado pelos militares. Porque o MST, justamente, assim como os indígenas, questionam direto essa estrutura, direto que eu falo
diretamente, né, apontam o dedo dizendo assim, aqueles coronéis foram os que roubaram as terras dos nossos ancestrais. Esses coronéis que estão agora no poder, no governo, eles que roubaram as terras dos ancestrais e não devolveram. E ainda querem mais. E aí então, o que a gente conclui desse processo todo? É uma grande fake news, como é moda, né, de falar das notícias falsas. Notícias falsas essas que tentam mais uma vez desconstituir o direito dos povos indígenas, não cumpriu o processo de demarcação, com Bolsonaro dizendo que não ia demarcar 1 milímetro de terra indígena, não fez nenhum processo nesses anos, depois de 1º de janeiro de 2019, foi encaminhado, né? Até o Temer demarcou terra indígena. E aí o Bolsonaro, né, mantém o discurso dele e ainda quer avançar sobre terras já homologadas para desconstituí-las como terras tradicionais, quer rever, né, essa categoria assinada por outros presidentes e quer explorar os minérios que estão no subsolo de um lugar que é usufruto exclusivo. Qual é o argumento? Que os indígenas também vão ganhar, porque o projeto de lei, Rafael, o projeto de lei, o PL 191, ele foi assinado pelo ex-juiz Sérgio Moro, né? Ele foi escrito ali, assinado, enviado pelo Congresso, pelo Sérgio Moro, enquanto ele era ministro da Justiça. E todo mundo sabe que o Sérgio Moro trabalha para a Shell. O Sérgio Moro trabalha para as petroleiras que não gostaram de que a lei de partilhas do petróleo no Brasil botava parte dos lucros para investir em educação e saúde dos brasileiros. Então, com isso, o Sérgio Moro foi tirado da caixinha onde ele estava, né, para ser esse agente que ia derrubar as grandes empreiteiras que estavam trabalhando na Petrobras acusando de corrupção. Lembrando que a acusação de corrupção ela já foi feita, né, contra a Igreja Católica no tempo de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, que questionou a autoridade do Papa e da Bíblia, pela interpretação que os papas na época davam, 1500, né? Por que naquele período de 1490 e 1500 que surgiu isso? Por quê? Porque na Bíblia não constava a presença da América e dos povos ameríndios. E eles questionaram, pô, se não está na Bíblia, o que os papas estão falando? Então vamos traduzir essa Bíblia aqui e vamos adaptá-la para a nossa realidade. Porque naquele período todo mundo começou a questionar, né, a Bíblia. E por que a Bíblia? Porque a Bíblia era a Constituição da época. A Bíblia era o direito constituído, que era o direito cristão, ele era onde dava as regras para a convivência da população, né? Isso foi derrubado em 1648, né, depois com o fim ali da guerra entre os católicos e os protestantes. Se a gente calcular de 1500 até 1648, foram 148 anos de guerra por conta da Bíblia, né? Sim, e por conta do direito. De interpretações ali. De interpretações. Então eles falaram, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que está acontecendo lá na Inglaterra. O que a Inglaterra fez? Fechou um acordo, aqui todo mundo vai viver, católico, evangélico, indígena também, né? Porque lá eles têm os bretões, né? Tem os vikings ali que são os ocupantes. Então cada um tem a sua tradição, então a gente não vai mais se basear pela... Isso no século XV, no caso. Agora foi 1600, né? Com o rei João Sem Terra, né? Que é o que fechou um acordo e falou assim, então nós não vamos mais respeitar esse direito canônico, né? Direito bíblico, cristão, e vamos fazer uma carta aqui dos direitos. E é a primeira Constituição no Ocidente, onde se fechou o acordo, se escreveu aquele acordo e falou assim, então nós vamos governar a partir disso que está escrito. E o que a gente vive hoje é a mesma coisa no Brasil, né? O Brasil ele é constitucionalista, né? Sempre foi, né? Depois ali da vinda do Império para cá, já teve as primeiras constituições, né? Os primeiros direitos escritos, as leis escritas, né? E aí essas leis, elas são regras que devem ser respeitadas. E se não respeita, tem a
o Código do Processo Civil, né, que é onde se aplica a penalidade, né? E nada disso é respeitado quando se trata de povos indígenas. Mas por quê? Se a gente vive no Estado democrático de direito, que deve ser respeitado, que está escrito na lei, é porque os indígenas são minoria. E a minoria, ela, quando comento, né, sobre a minoria, é porque ela é uma minoria eleitoral. É uma minoria que ela não tem tantos votos para eleger um presidente da República, né? A gente conseguiu no máximo eleger Joênio Wapichana como deputada federal por Roraima, com 5.000 e poucos votos. E lá os indígenas se reuniram e falaram: quem que a gente vai concentrar o nosso poder eleitoral? Em uma indígena. E a Joênia Wapichana, já histórica, advogada defensora dos direitos indígenas, e aí ela foi eleita com essa estratégia indígena. Então a gente tem 512 deputados não indígenas e uma indígena no Brasil. Então, essa minoria que a gente fala não é só uma minoria cultural, né, mas é uma minoria eleitoral. Ela é, de tempos em tempos, retirado o seu direito, apesar de originário, garantido por Constituição, garantido por leis, garantido por convenções internacionais, como a Convenção 69, garantido pela Declaração da ONU dos Direitos dos Povos Indígenas de 2007. Esses direitos todos são retirados porque a maioria, né, acha que ela vale mais e quer impor as suas regras para cima dessa minoria e ainda diz assim: não, vocês têm que eleger os representantes de vocês para que eles estejam no espaço democrático do Congresso Nacional discutindo, né, os rumos das leis. Então, cabe aos indígenas a única coisa que sobra, que é o levante. O levante reivindicatório de cumprimento dos seus direitos. E esse levante não se dá por armas, como aconteceu no México, com os zapatistas, não se dá com criação de milícias, como em África ou como em alguns outros países da América Central. Também não se dá com expulsão, né, dos invasores, como aconteceu quando os nazistas, né, seguiram Hitler e falaram assim: não, essa terra aqui da Alemanha ela é só para arianos, descendentes de arianos, todos os outros nós vamos matar ou vamos expulsar, né? Os indígenas estão dizendo assim: nós temos direito a pedaços do nosso território que chama terras indígenas, e aí nós queremos usufruto exclusivo daquele território. Se vocês quiserem explorar minério, explorem lá fora. A gente vai fazer aqui conforme rege a Constituição Federal, que é respeitando a tradição. E aí, Rafael, se tu me permite entrar na cosmologia, o que é o respeito à tradição? É que cada minério, ele não está ali porque teve um meteoro que caiu, ou porque o potássio, por exemplo, que ele vem de chuvas salinificadas do oceano, que trazem aquele sal até território continental, e ali, né, com o calor solar, ele vai alterando a sua composição até que chega, né, alcança o número atômico para gerar o potássio, né, e muitos outros. Por quê? Isso é para mitologia científica, né? A ciência explica desse jeito. A ciência indígena, ela parte da cosmologia, né, que é basicamente todos os povos ameríndios aqui, eles têm a concepção da cadeia dominial. Quando eu falo em cadeia dominial, não estou falando da cadeia de domínio de terras, não. Estou falando da cadeia dominial como uma sequência de donos, né? Então, quando eles falam que os indígenas vivem no planeta emprestado dos seus netos, né, é porque no futuro novas gerações virão, né, e há um ser, né, ou muitos seres que eles chamam de encantados, donos mestres, como chama a antropologia, tem várias traduções para esses seres que habitam esse território e esse planeta muito antes da presença humana e cuidam também dos humanos e os auxiliam a encontrar bons locais para morar,
a encontrar remédios, a fazer curas, né? Que conforme a antropologia fala, né? Até no Levi-Strauss, que é um dos pais da antropologia, que essa cura ela seria só simbólica, né? Que a pessoa ela se cura como se fosse por uma concepção, que ela teve um ritual e ela falou assim, eu vou me curar. E aí acaba se curando, né? Eu estou fazendo o doutorado e apontando isso, que quando a gente fala numa cura simbólica, né? Para os indígenas não é simbólico. Por quê? Porque lá está realmente a presença desses donos, né? A gente tem uma grande linha da antropologia no Brasil, que é o perspectivismo, né, com grandes antropólogos, que fala isso, né? Que há que defender essa cosmologia dos povos indígenas, porque ela também tem uma forte relação política da presença deles nesses territórios, né? Onde se faz um desmatamento, um corte de madeira, uma barragem dentro de um rio, o dono do rio, o dono da madeira, que a gente também traduz como espíritos, né? Esses encantados, esses invisíveis, eles ficam chateados porque estão tirando o território onde ele habita e aonde ele deixa os humanos habitar. E se os humanos que estão ali habitando, né, sob o cuidado desses seres, se os humanos não fizerem nada para proteger, os seres vão e punem esses indígenas que ali estão. Então esse é o que a gente pode chamar de etnodireito. Um direito cosmopolítico, né, que vai além da política local, além da geopolítica no planeta Terra, mas ela envolve inúmeros seres visíveis, invisíveis, ancestrais, né, lá de um passado muito remoto que de repente pode surgir agora porque desadormeceu e veio cobrar o que fizeram. Como é a fala do Davi Copenaua, né, no o Xamã Yanomami, né, que escreveu uma obra magnífica que chama Queda do Céu, que eram seres que estavam adormecidos em forma de ouro. E os garimpeiros, que segundo Copenaua não conhecem a história completa, conhecem a história apenas uma parte, né, foram lá e mexeram naquele ouro e o espírito ficou apreensivo com o que poderia acontecer com aquele ouro e avisou, se mexer no ouro, pode sair doenças daquele ouro, com a concepção de que o ouro ele é uma doença, um vírus que foi materializado e aniquilado, né? Uhum. E aí esse ouro é o corpo do vírus ali aniquilado, por isso que ele é pozinho espalhado. A gente pode imaginar uma grande guerra, uma grande invasão de vírus, e aí os xamãs, né, Yanomami, atuaram e... Não, e é muito louco isso. Se você parar para pensar, por exemplo, numa das teses da pandemia do coronavírus, que é justamente as pessoas fazendo caça completamente irregular na mata, só que lá na China, ou pode ser em qualquer outro lugar, enfim. E também, né, isso explica bastante, a partir da cosmovisão, né, dos povos, sobre aquilo que a gente falou na introdução, da subnutrição, da contaminação por mercúrio, né, isso tudo que a gente tem uma explicação, digamos assim, ocidental, racional para isso, também existe essa explicação, né, dentro da cosmologia, da cosmovisão dos povos. E voltando um pouco em relação... Mas eu só queria complementar a tua fala. Diga. Que o Davi Copenaua, quando surgiu o coronavírus, o Davi Copenaua falou, nós avisamos. Está publicado, né? Eles avisaram, eles publicaram um livro, A Queda do Céu, e mais outras falas, e é muito anterior em data, né, do surgimento do coronavírus. Aí eles disseram, inclusive, tomara que agora, né, os não indígenas compreendam a nossa ciência. Sim. Yanomami, a ciência indígena. E era isso. Não, perfeito. Não, mas assim,
Ainda em relação ao PL, né, e a mineração, a gente sabe, né, a partir de tudo que tem sido publicado, tanto aqui no Correio, como no Observatório Indigenista, como na própria agência pública, né, numa série de outros veículos aí de bastante confiança, né, que isso vai, que você liberando essa prática, que ela já existe e que é grande, mesmo sem estar liberada, vai ser um pandemônio, né, nos territórios, né? E aí, pensando um pouco nisso, né, ainda que haja, né, a possibilidade do STF barrar esse projeto, eu particularmente sou meio descrente em relação a isso, mas, né, é uma hipótese que estão levantando aí nos grandes meios de comunicação e a gente precisa comentá-la, né? Mas enfim, ainda que haja essa possibilidade, né, do STF barrar esse projeto de lei, a gente sabe que com lei ou sem lei sempre se dá um jeitinho, né, quando, né, os interesses que movem certas práticas são poderosos, né? Então, pensando nisso, inclusive dialogando com essa cosmovisão que você apresentou, né, qual seria o saldo final para os povos indígenas, para o Brasil como um todo e, quiçá, para o mundo, se a gente pensar em termos de mudanças climáticas, né? Se esse quadro de avanço, né, do extrativismo, seja ele mineração, o agronegócio, o que seja, né, desse avanço sobre, né, essas terras indígenas e de conservação ambiental, né? Qual seria, digamos, um ponto de não retorno, né, e o saldo final, né, de toda essa escalada e desse avanço, uma vez que você libera tudo? Então, o saldo final é que, uma análise cosmológica, né, os bancos estão financiando também a guerra espacial. Então, a gente já viu alguns filmes aí que quando dá um problema no planeta, os brancos fogem para outro planeta, né? E os indígenas, nós também aqui, né, Rafael? Talvez os nossos ouvintes, e alguém já entrou em algum financiamento para garantir seu espaço na nave, mas o que vai sobrar para nós é um planeta destruído, né? E como é que a gente vai habitar nesse planeta sem, né, os encantados, os espíritos, porque eles também morrem, né? Eles também abandonam, né, o seu local. E como é que vai ser isso? Vai ser a escassez. E é justamente o oposto do que as tradições dos povos indígenas aplica, que é a abundância. Por que tem tanto roubo, desastre, penalidades, direito, economia e como é que chama, né? Direito penal e tantas regras, tantas organizações de conceitos na Europa, né? Tanta tecnologia, tanto conhecimento científico vem da Europa, né? É porque lá é um território mínimo, pequeno, né? Recheado ali de pequenos amontoados de países, né, que concorrem entre si para acesso ao mar, para acesso à água, para acesso, né? Por que ninguém mexe na Suíça, na Áustria, por exemplo? Porque a água vem dos Alpes ali. Então, se os suíços disserem assim, agora nós vamos botar aqui um veneno nessa água e acabou para vocês, todo mundo fica ferrado, né? Ali na Europa. Então, eles tiveram que desenvolver, por conta da escassez, a tecnologia e as formas de guerra por outros meios, né? Como está todo mundo citando agora, o Clausewitz, que é um teórico de 1700 e pouco, teórico da guerra, né? O polonês lá, né? Que era do Império Alemão, né? E aí o que é a guerra por outros meios? É a política, né? Onde se faz a discussão sem chegar nos finalmente de pegar em armas, né? Então eles tiveram que desenvolver isso tudo, aplicaram isso como direito internacional para muitos países, né? Aplicaram ali a economia também da escassez, né, para vários países, via projetos, né? Agora todo mundo vai ter que fazer projeto para
gastar o recurso para depois dizer, prestar conta, né, onde é que foi usado aquele recurso. Por exemplo, né, como sempre lembra Cristupan, que é um grande indígena e assistente social guarani, né, ele sempre lembra que as cidades no Brasil consomem só 9% da água pura. E ainda dizem pra gente fechar as torneiras. Sim. Quando tá escovando os dentes. Inclusive, eu fiz uma entrevista, acho que em 2015, na época do auge da crise hídrica em São Paulo, com o Gilmar Mauro, do MST, e ele me comentou exatamente isso, que na época, né, agora eu não vou ter os dados, mas é só procurar aqui no Correio da Cidadania, entrevista com o Gilmar Mauro, né? Isso na época. O que o Brasil exportava indiretamente de água com a soja, dava para bancar não sei quantas décadas de água em São Paulo, que vivia ali uma crise hídrica. Exato, e ninguém paga por essa água quando usa o agronegócio. Reclamam depois que faltou chuva, mas também a água, a chuva só cai, né? Porque existem os micro-organismos como pólen de plantas que sobem com o vento e aí eles chegam às nuvens e condensam aquelas nuvens em gotas e caem. Se não tiver floresta, não tem chuva. Simples, né? Uhum. E a soja, ela não produz tanto pólen, né? Para chegar até... Que a gente já está falando de cosmopolítica, de cosmo-relação, né? Relação cósmica, de diálogo entre os seres. E aí, se não tiver esse respeito, essas relações, não tem chuva. E também não pagam nada quando faltou chuva. Não são mutados, né? Na relação de impactador-pagador, né? E o que a gente tem na Constituição Federal do Brasil, artigo 225? Que deve se garantir, quando fazer qualquer desenvolvimento, qualquer projeto de alteração ambiental, que tenha-se a garantia, né, do meio ambiente equilibrado para a atual e para as futuras gerações. Então a gente vê aí o pensamento, né, a filosofia dos povos indígenas garantido ali, né, no artigo 225, que é: estamos vivendo em um território emprestado dos nossos netos. Se a gente não cumpre a Constituição Federal de que tem que garantir um meio ambiente equilibrado para a atual e para as futuras gerações, a gente estava pensando em lucro rápido. Em lucro de uma plantação de soja, que demora 3 meses. Vai lá, planta, vende, pega o dinheiro, né? E faz, sabe o que se faz, né? Sim. Então é daí que vem todo esse poder econômico e político desses grupos, né? Que são os herdeiros do coronelato brasileiro, né? Histórico, né? Eu vou te falar que eu adoro música brasileira, adoro, né? Sou também um pouco músico, né? Toco alguns instrumentos e gosto também da música sertaneja. Não vou te mentir, não, eu gosto de ouvir uma música sertaneja que é oriunda desses territórios do coronelato. O que a gente vê? Os descendentes desses coronéis nas suas fazendas, o que eles fazem? Ganham dinheiro com soja, vão para as faculdades, nas unisquinas da vida lá, nas suas pequenas cidades, porque inclusive Lula e Dilma colocaram as universidades lá, né? Os institutos federais, e aí eles vão, acessam, fazem, né, as suas graduações e tal, e a meta de vida deles é ganhar o dinheiro da soja na fazenda, herdada, são príncipes, herdeiros, né? E gastar o dinheiro, a grande riqueza, tomando cerveja e dançando música sertaneja. Então, se a gente está pensando que a vida dos nossos descendentes, das gerações futuras, como a Constituição Federal garante que a gente tem que entregar um meio ambiente equilibrado para eles, ela está sendo trocada por cerveja e música sertaneja aos finais de semana nas fazendas, temos algum problema na nossa sociedade, não temos? Sim. Né? Se está faltando água para beber nas cidades por falta de chuvas, para garantir a felicidade de alguns príncipes herdeiros tomar cerveja e ouvir música sertaneja, serem machistas com as suas companheiras, e serem, né, ingratos com os seus filhos, com os seus vizinhos, né, em prol de garantir ali a sua posse roubada, né? Temos um problema social e a gente precisa discutir isso
Rafael, já discutimos em 1987 e 88, na época da Constituinte. E a regra é clara, há que se garantir a demarcação das terras aos povos indígenas, indenizar os proprietários, né, quanto à sua benfeitoria, né, seja plantação, que seja que for casa que tiver, cerca, indeniza porque aquele investimento que ele fez, e que cabe a quem indenizar ainda pela terra, que foi dada uma matrícula de uma terra para aquele coronel pelo Estado e não pela União, porque em 1850, como eu comentei, a lei de terras delegou aos estados, às províncias, distribuir as terras. Então quem distribuiu as terras, aonde é reivindicada a presença indígena, foi aquele que não respeitou a lei de terras de 1850 à época, que dizia que tinha que demarcar as terras, os aldeamentos indígenas. Não respeitaram, afastaram os indígenas, mataram muitos indígenas, não indenizaram as vidas indígenas, não indenizaram as terras dos indígenas, né? E hoje, quando a União fala, a FUNAI fala, tem que se demarcar essa área X aqui, esses mesmos falam assim, não vamos demarcar porque essa terra é nossa, nós não vamos sair daqui. E os estados que devem indenizar ficam quietos, inclusive entram contra as demarcações da União, entram contra na justiça, na STF, como é o caso do Choclen, que a gente já comentou, né? Sim. Inclusive, o nosso ouvinte aí que queira saber mais sobre o caso do Choclen, é só procurar pelo Nuno Nunes no Correio da Cidadania, numa entrevista sobre o marco temporal, e vai estar tudo explicado lá. E aproveitando que eu já te interrompi, Fica à vontade. Isso aí é impressionante como isso dialoga, né, com o fato dessa semana, né, que a gente viu um frenesi tremendo, né, do Arthur Lira para aprovar essa urgência do PL 191, né? E para o nosso ouvinte que escutar alguns barulhos aí de veículos e de pessoas, a gente está gravando aqui pessoalmente em Florianópolis, e aí tem a vizinhança, né? O mundo continua acontecendo. E a chuva, inclusive. E a chuva, né? Independente da nossa gravação. Mas, Nuno, para a gente ir se encaminhando, né? Para o final aqui desse episódio, dessa nossa conversa, né? É comum, né, o relato de lideranças indígenas, né? A Joênia Wapichana, que você citou, inclusive disse isso para a agência pública, também a Alessandra Munduruku, né, falou para Renata Lopretti no seu podcast O Assunto, né, de que é o seguinte, né, a gente sabe que o Bolsonaro, com todo o seu discurso anti-indígena, anti-quilombola, ele é um representante político atual desse coronelato, entre outras coisas, né? Ele tem múltiplas faces aí que a gente pode caracterizá-lo, né? Mas essa é uma delas, né? E aí essas lideranças têm dito que desde a chegada dele no poder, né, o garimpo, né, e a exploração ilegal das terras indígenas aumentou demasiadamente, né, para não usar outra palavra. Então eu queria te perguntar o que você comenta a respeito disso, né, se isso tem relação, por exemplo, com o papel do Brasil, né, naquilo que se convencionou chamar de divisão internacional do trabalho, uma vez que essas terras indígenas e também a preservação ambiental, né, de maneira mais ampla, seriam, digamos, as últimas reservas de valor ali, as últimas reservas de recursos naturais que o capital encontra no mundo. Não, a gente tem inúmeras formas de gerar nossas vidas como sociedade, né? Tem financiamento em cérebros para que desenvolvam novas tecnologias de reciclagem. Por que os carros, quando a gente liga o motor e queima a gasolina, ele joga fora inúmeros
micro-organismos, né? Partículas. E partículas, não organismos, né? Mas partículas que poderiam ser aproveitadas, né? Para outros meios de produção da nossa vida. Mas não, a gente joga o carbono e ele vai para a atmosfera, né? Assim, e o carbono poderia ser aproveitado para o agronegócio com novas tecnologias, né? Precisando ali de uma energia extra para processamento, que poderia vir de uma outra tecnologia que pudesse ser desenvolvida, né? Por universidades e por cérebros que aí estão. Então a gente tem uma série de coisas. Por exemplo, nas nossas casas nós temos lixo orgânico, que a gente come e joga fora. Inclusive, quando a gente dá descarga, a gente está mandando embora o lixo orgânico. E a gente não aproveita isso. E por quê? Porque o sistema do agronegócio, o sistema que a gente vive, né? O sistema capitalista, ele está garantindo o seu poder aonde ele tem a tecnologia já instituída para a mineração, para retirar novos minérios, novas partículas e usar essa partícula. E aí sim a gente está vivendo na escassez dessas partículas, desses minérios, por isso que estão se avançando também nos polos, né? Na Antártica, no Polo Ártico, para a mineração, que eram lugares onde, enfim, eu não achava quando eu era pequeno que ia viver para ver isso, né? Eu achava que ia ser muito futuro, assim. Então a lógica de exploração do minério, que é a retirada do natural ali, né? Para não reciclar o que já existe, essa lógica ainda é vigente. Por conta de quê? Por conta do sistema de propriedade. Porque a propriedade da terra, né, do título de propriedade mesmo, desses coronéis, eles falam assim, mas daí eu lutei, como eles choram sempre, né? Quando cheguei aqui era tudo mato. Mentira, né? E aí, lá e abri, e aí organizei para poder vender, respeito às leis, porque eles estão garantindo a que eles sejam os vendedores. Sendo que a gente pode dizer assim, não, mas vamos reciclar. Aí eles falam, não, agora não. Aí a gente fala, não, mas se pegar recurso do que a gente explora agora, de petróleo, do pré-sal, e botar nas universidades, na educação, daqui a alguns anos vão surgir novas tecnologias que a gente não precisa nem do petróleo. Aí o que eles fizeram? Não, tem que acabar com isso e tem que entregar o pré-sal para as petroleiras internacionais, Shell. Quando eu falo Shell, eu quero dizer logo da Standard Oil, né, que é a mega, a dona, né, do petróleo do mundo, né, com a família Rockefeller lá que comanda, né, isso, que são os herdeiros também desse processo todo de exploração do petróleo, que garantiram o monopólio, né, do petróleo, e também os outros parentes deles ali, que se travestiram depois de bancos, né, JP Morgan, tem os bancos afiliados à bancada Rothschild, né, que é a das maiores do mundo, né, e tem isso só falando de algumas poucas ali que comandam, mas também tem a China, por exemplo, para não dizer que a gente só fala aqui de Europa, a China, os bancos são privados, mas também tem participação estatal, né, e tem alguns bancos estatais também, a China tem 5 ou 6 BNDES dele, que eles mantêm também o regime de exploração, para garantir que seja explorado daquela tecnologia naquela propriedade onde todo mundo ganha, no velho sistema. E a reciclagem, ela seria uma grande solução, mas ainda os proprietários da reciclagem não conseguiram fazer um grande lobby para mudar o sistema. Por quê? Porque a reciclagem não tem dono. A reciclagem ela está ali, né, algumas comunidades que conseguem fazer o processo de compostagem, o processo de transformação daqueles materiais para botar de novo no sistema, ainda muito de forma artesanal. E aí então a gente pensa, pô, será que não vai surgir algum lugar que mude isso? Pois surgiu na China. A China agora, né, fez um novo acordo nacional, onde eles estão aplicando o ecossocialismo.
em que tudo que é usufruído como matéria-prima da indústria chinesa tem que dar prioridade para o reciclado. Aí podem dizer, é porque eles são comunistas, são socialistas, são alguma coisa nesse sentido, né? Dizendo que são malfeitores, comedores de criancinha. Não, isso aí é propaganda, isso aí é para desvirtuar a mente da população, para que não seja contrária justamente a esses coronéis. E diga assim, coronéis, ainda bem que vocês nos salvam, nos matando, né? Tirando a nossa água, tirando o nosso ar puro, tirando a vida das nossas futuras gerações. Então a gente pensa, existem 1001 possibilidades já acontecendo em espaços micro, que a gente dando uma olhada sobre isso na linguagem da guerra, a gente observa que é uma guerra contra o sistema de reciclagem, contra as pequenas comunidades que insistem, resistem, né, em fazer a reciclagem, como os povos indígenas, que tem um sistema milenar de reciclagem, né, onde se faz a plantação no lugar, faz uma aldeia no lugar, 5, 10 anos se muda para outro lugar. Seria isso uma das áreas, né, uma das partes ou das áreas daquilo que os zapatistas definiram como Quarta Guerra Mundial? Exatamente, é a Quarta Guerra Mundial. É a guerra contra as autonomias comunitárias, as tecnologias comunitárias, a sobrevivência de forma devagar, né, onde tem ali a garantia daquele espaço, né, e que não seja acelerada para que a gente a cada 2 ou 3 anos tenha que comprar um novo celular porque ele já estragou, já está obsoleto, comprar um novo carro porque ele já estragou, está obsoleto, e a gente não fica nessa correria atrás das novidades do capitalismo, né? Então essa guerra ela está aí, né, implantada há muitas décadas, né? Se a gente pensar, não faz tanto tempo, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, com a Guerra Fria. Então essa Quarta Guerra Mundial ela é a guerra, não é nem uma guerra de guerrilha, né, onde ataca em vários lugares, né? É uma guerra de aniquilação de cérebros que possam pensar novos mundos. Que os zapatistas falam, né? Que a gente tem que viver num mundo em que caibam muitos mundos. E aí esses muitos mundos, eles são os mundos que dão conta da sua própria vida, da sua plantação, do seu lixo, da sua vida futura, né? E que não seja um vírus, né? Que ocupa um território, destrói aquele território e depois busca outro território, destrói aquele território, onde não se cria mais vida, não se gera mais nada. Então, e aí a gente volta à escassez e abundância. A escassez é esse vírus, é essa lógica de explorar o minério in natura, retirar ele de lá, transformando aquele território e aquele minério que está no território em algo para poucos, não deixando o acesso dos outros, né? Como é o caso que a gente pensa, o que é a luta dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil? É a luta mesma dos povos que foram contra, né, o Império Romano, da onde surgiu o conceito, né, de justiça. Por quê? Eu vou lá atrás. Porque o conceito justiça, ele vem do Deus maior do universo, do panteão, né, da cosmologia romana, lá do Império Romano, né, até antes, que era o Deus Júpiter. O Deus Júpiter, ele é Jus Pater, assim, né, nos ensina aí os grandes filósofos, né? O Jus Pater é o pai da luz, que é o Sol, né? E aí a Justícia é a luz menor, a luzinha, né? A minha avó, né, uma indígena guarani, ela se chamava Luísa, né? Que é daí a origem do nome, a luz menor, né? Uma luzinha. E a justiça, ela é essa luzinha, aonde os povos que eram ocupados pelo Império Romano, eles reivindicavam que pelo menos uma pequena luz eles tinham que ter para poder plantar e poder manter a sua vida.
E essa pequena luz, ela demandava um pequeno território onde eles pudessem plantar e viver. Sem a luz do sol, não se consegue plantar. Então, todo o nosso direito, e aí eu reivindico o meu diploma de bacharel em filosofia pela UFSC, Universidade Pública, para, né, endossar essa fala, né, que é a justiça, ela é mãe do direito, né? Ela é maior que o direito, e todos temos que reivindicar a justiça. O que os povos indígenas estão fazendo é isso, estão reivindicando a justiça, que é um pedaço de luz, né, um espaço onde eles possam ter a luz deles, para as futuras gerações, e para a cosmologia que está garantida, né, para a tradição que está garantida, que todos que habitam ali. E aí, se nem isso o Bolsonaro e os militares no Brasil querem deixar, aí nos sobra o levante. Nos sobra o levante, que é o levante justo. É a guerra justa. A guerra que se vai até os espaços de denúncia, avisa o que está acontecendo, avisa que entraremos em conflito, porque, como dizem os zapatistas, se for para morrer agora, então nós vamos escolher a forma de morrer. Se não haverá vida futura, temos que viver só até agora, porque para frente não vai ter mais vida, então nós vamos escolher a forma de morrer e vamos morrer lutando. Certo. Pô, Nuno, quero te agradecer bastante aí. Foi uma baita aula, uma baita reflexão mesmo a respeito desse, né, pegando como gancho, né, esse PL, mas falando sobre, pô, inúmeras outras coisas. E, bom, o julgamento, né, o novo julgamento do marco temporal vai ser no dia 23 de junho. Então, acho que a gente já tem aí uma data marcada aí para um próximo episódio com você, para a gente falar sobre esse julgamento, por que que ele foi adiado, né? Como que um sim à tese do marco temporal pode dialogar com todo esse panorama que a gente está falando, né? Como que um não também vai dialogar com essa guerra justa, né? Enfim, tem um monte de assuntos aí para a gente debater daqui um mês mais ou menos, né? Quando estiver chegando mais perto aí dessa retomada do julgamento. E, pô, quero te agradecer bastante por tudo e pedir para você fazer as suas considerações finais, alguma coisa aí que faltou falar que não foi dita, enfim, espaço aberto. Então, queria agradecer ao Correio da Cidadania por mais esse espaço virtual, nesse território virtual, para a gente alcançar, né, os ouvidos e as mentes que estão apoiando, né, os povos tradicionais, os povos indígenas, e fazer uma futurologia, porque a história estuda o que passou e a filosofia, ela estuda a lógica do que passou. Então, com a filosofia, que é o que me cabe nesse território, planeta Terra, de fazer como função social mesmo, né? Eu sou filho de mecânico, né? Minha família é de mecânico. Antes dos mecânicos eram mineiros de carvão, né? Meus avós eram mineiros de carvão em Criciúma e no sul de Santa Catarina, onde tinha muita mina de carvão. E eu nasci já numa situação onde as minas, elas estavam chegando ao seu final. Hoje, as minas de carvão em Criciúma já funcionam em baixa intensidade, alimentam apenas uma termoelétrica em Tubarão, no outro município próximo aqui de Santa Catarina. E o que acontece com os rios e com a floresta das áreas que foram abandonadas da mineração? Estão retornando. Não retornando com a multa e com a obrigação de ser reflorestado, mas estão retornando porque a própria natureza, os pássaros, eles vão transmitindo as sementes, retornando ali aquela vida, a água que volta a brotar, e está ficando bonito. Mas eles insistem, né, em sempre aproveitar o que tem acima do carvão, abaixo do carvão, que aí vem enxofre, vem outros minérios e tal. E o que eu queria dizer com isso? Que a gente também tem como ferramenta na filosofia de usar essa lógica do que aconteceu para prever o que pode acontecer. Porque a lógica, ela se reproduz, né? Ela se repete, né? E aí então o que a gente espera do julgamento do marco temporal, né? De
do STF é que até lá os ruralistas sabem que vão perder. Eles sabem que vão perder. Eles já estão perdendo em vários outros processos, né? Que estão também no STF. Que os indígenas têm ganhado ali a causa com os advogados, inclusive próprios indígenas da articulação dos povos indígenas do Brasil. Indígenas que se formaram na universidade pública com o governo Lula e Dilma, né? Que se não tivesse esse lapso, essa chance, não estou a favor nem contra o governo Lula e Dilma, só dizendo que ali eles deram possibilidade da ação afirmativa. Uma coisa simples, que os indígenas entraram e hoje são defensores dos seus próprios direitos, né? Então, o que a gente pode prognosticar, falando daquela linguagem de estratégia, até a linguagem médica, fazer o diagnóstico, o prognóstico da saúde do paciente, é que até junho vai acontecer muita promessa do partido militar, via o seu porta-voz, que é o Bolsonaro, de entregar para o seu maior apoiador, que são os proprietários de terra, tudo o que os proprietários de terra quiserem. Então a gente vai ver aí daqui a pouco, não só discussão de terra indígena, mas também de unidade de conservação, de extinção do IBAMA, da FUNAI, do Instituto Chico Mendes, e uma série de ataques contra o direito ao meio ambiente equilibrado na atual e nas futuras gerações. A chegar ao limite, daí vamos fazer uma aposta aqui, para ver se no nosso próximo encontro vai acontecer ou não, que com a guerra da Ucrânia lá com a Rússia, teve a guerra econômica também, que é um outro modelo de guerra, né? E proibiu a Rússia a exportar o seu petróleo, né? O seu gás e tudo mais. Então o preço do petróleo está subindo, né? Por conta da escassez. Começa a assustar e tal. Então o preço da gasolina começa a subir também. E aí surgem os também proprietários de caminhões, que não são os caminhoneiros. Companheiros caminhoneiros, né? Trabalhadores, não são eles, são os patrões, que falam assim, está muito caro eu fazer a logística. E a logística é o grande sangue do capitalismo hoje. A gente vive na logística, né? A gente pega uma coisa de um lado, leva para outro. Então, há um grande acordo com proprietários de caminhões, proprietários de logística nesse país, com os militares para gerar alguma escassez, que dá o argumento, assim como o Bolsonaro falou, que com a guerra na Ucrânia, agora é a hora de aprovar o PL 191, também há uma suspeita, que não é só minha, também é de Piero Lerner, também é dos meus colegas do Observatório Indigenista, de que essa estratégia de gerar um caos momentâneo para no futuro, muito próximo, dizer que a Constituição brasileira não é mais praticável, que temos que fazer uma nova forma, temos que refundar esse país. Isso já saiu da boca do vice-presidente, o general Hamilton Mourão. De que precisamos de uma nova Constituição, feita por cérebros iluminados, né? Por sábios, né? Sábios. Ele falou, foi bem essa palavra, né? E que essa Constituição salvaria o Brasil. E o que está incutido nesse processo todo? Tirar a possibilidade do Brasil eleger um presidente, uma presidenta indígena, ambientalista, trabalhador ou de qualquer outra classe, né, social voltada às minorias, aos que são explorados, aos que fazem esse país funcionar, para não entregar, né, o poder para essa classe, né, e garantir o poder aos proprietários. E aí qual é o modelo que está sendo proposto? O parlamentarismo, também chamado de semipresidencialismo. Então a gente pode ver daqui a pouco, como se fosse uma cena, né, de um filme, botar o áudio lá e ficar ouvindo, ver se aconteceu, as manifestações de caminhoneiros, a inviabilização do Brasil, uma nova constituinte e que se aplique lá então um novo modelo, que apareça o semipresidencialismo, o parlamentarismo, e se diga assim, viu como o Bolsonaro não deu certo? Então é preciso um outro regime. E aí quem é que está mandando nesse país hoje? Arthur Lira. Voltamos ao Arthur Lira, que ele é o presidente da Câmara, e aí o poder no parlamentarismo ele passa para o parlamento, onde o parlamento escolhe um primeiro-ministro, que é justamente o presidente da Câmara. E aí que representa o povo, e quem que está lá, né, nas 513 cadeiras? A elite agrária desse país, né, com algumas outras vagas ali para algumas minorias, como uma indígena. Então a gente vai ganhar nessa luta? Não vai ganhar nessa luta.
mas está mais ou menos já organizado para que isso aconteça. E o que nos cabe? Levante. A guerra justa. A guerra justa. É isso aí. Muito obrigado e seguimos aí tentando construir esse levante. Muito obrigado aí a todas e todos que estão nos escutando até agora e até a próxima. E diga ao povo que avance.